Olá, seja bem-vindo ao Portal Jurídico Viver Direito. Se você está assistindo esse vídeo, imagino que está planejando ingressar ou avançar na advocacia em 2022. E para falar sobre esse assunto tão interessante, convidei a advogada, amiga, doutora Isadora França, mestre em Direito, advogada aqui em Brasília, que vai compartilhar com vocês e conosco algumas dicas especiais nesse momento importante da carreira. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Gilbert. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, conversando sobre esse tema que também é relevantíssimo. Eu acho que é importante a gente trazer essas dicas para a jovem advocacia. Eu acho que elas são fundamentais para que você consiga fazer uma inserção bacana no mercado de trabalho, você consiga evoluir na sua carreira e consiga estar sempre buscando ser um advogado melhor, um profissional melhor. Eu acho que é muito válido a gente sempre estar discutindo esses pontos e levando para os jovens advogados. Com certeza, esse é um objetivo aqui do canal, a gente sempre tentar compartilhar dicas e trazer o máximo de profissionais para poder trazer a sua visão e a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem um post muito legal que você já publicou no Instagram, falando sobre habilidades que não demandam conhecimento ou experiência, mas que são muito valorizadas no meio profissional. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza. Isso aí, essas dicas independem da sua profissão, né? Mas como aqui o foco é a advocacia, é muito importante que um advogado seja pontual. A pontualidade é uma coisa que o cliente valoriza muito. Assim, você não vai perder o tempo dele, você não vai perder seu tempo. Se você marcou um horário, chegue antes do horário. Às vezes você pode até adiantar o seu relógio um pouquinho, né? Eu tinha um colega que ele adiantava o relógio em 15 minutos. Então ele estava sempre 15 minutos adiantado, mas sempre na hora. Então a pontualidade é uma coisa que não precisa de nenhum saber técnico, mas é uma coisa que é muito valorizada, a pontualidade. Um outro ponto muito importante, que também requer basicamente nenhum conhecimento técnico, é a educação. É você ser educado, você ser cortês, você se preocupar com o bem-estar do cliente, você fazer um atendimento humanizado. Isso é muito importante. A pessoa valoriza o profissional que sabe se portar, que é educado, que às vezes oferece uma água, puxa uma cadeira. E isso não precisa de nenhum conhecimento técnico. Isso você pode fazer. Isso é muito importante quando você está iniciando na carreira, você ser sempre cortês, ser sempre muito educado, iniciando e mantendo também. São dicas para a vida. Mas as pessoas costumam valorizar, né? E dentro dessa linha, ainda, é você fazer mais do que esperam de você. Então, se você vai em alguma entrevista, não se prepare só para aquela entrevista. Às vezes, leia a respeito da empresa que você está se candidatando, leia a respeito do escritório, pergunte, mostre interesse. Se você vai fazer, às vezes, uma peça, está começando ali, pegou um primeiro cliente, ele pediu para você fazer uma pesquisa, vá além, na sua consulta, vá além, dê várias hipóteses, vários cenários, as pessoas valorizam isso, vá além do que do mínimo, não faça o mínimo, faça o máximo que você puder, se dedique nas coisas que você faz. Essas são algumas dicas que com certeza te ajudam a você ter uma alavancagem melhor na sua carreira. E não só no começo, são dicas que você vai mantendo com certeza, ao longo de toda a sua carreira profissional. Isso entra muito naquela ideia de soft skills, que são cada vez mais valorizadas, né? Não é apenas o currículo que você tem, a sua experiência, o conhecimento, mas como que você é no trato do dia a dia. A própria inteligência emocional é muito valorizada, a organização do profissional também, o senso de responsabilidade, tudo isso é fundamental para qualquer profissional, seja qual for a área, e obviamente para a advocacia também tem um papel fundamental. Com certeza. E para quem está buscando inserção no mercado de trabalho, seja a conquista dos primeiros clientes, seja um emprego em escritório de advocacia, quais são as suas dicas? Olha, a minha primeira dica é você observar um advogado, uma advogada de sucesso. Como ele se porta, como ela se porta.
como ele se veste, como ela se veste. A imagem na nossa profissão é muito importante. Então você tem que estar bem vestido, tem que usar uma roupa bacana, tem que passar a seriedade. Tá? Então, quando você observa, às vezes, um advogado, uma advogada de sucesso, alguém que você admira, e começa a meio que tentar copiar isso. O que as pessoas admiram muito em um advogado? Elas admiram a capacidade que o advogado tem de se expressar. Elas admiram, às vezes, como o advogado se veste. Você olha na rua, você vê, às vezes, o cara é advogado. Você já sabe que o cara é advogado. E dos bons. Só pelo jeito como ele se porta, às vezes, como ele conversa com as pessoas. Essa questão que você comentou da técnica, né, dos soft skills, às vezes, um advogado ele pode ter todo o conhecimento técnico, às vezes ele pode ter um mestrado, um doutorado, ele pode ser aquele cara que sabe tudo, mas se ele não sabe se expressar, ou se ele às vezes não tem aquele encanto que você tem que passar para o cliente, que você tem que passar numa entrevista, ele pode não ir tão longe. Então nem tudo é só conhecimento técnico, você tem que investir na sua imagem pessoal. E, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa muito tímida. Você é uma pessoa muito tímida. Poxa, eu tenho que vencer isso de alguma forma. Você não precisa abrir mão de quem você é. Você pode continuar sendo tímido, mas comece com coisas pequenas, comece conversando, puxando uma conversa na academia, puxando uma conversa no mercado, que aí você vai desenvolvendo essa sua habilidade de se conectar com pessoas e de entender as pessoas. Então eu acho que a principal dica seria essa, você trabalhar na sua imagem pessoal, seja na forma como você se veste, seja na forma como você se porta, como você trata as pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, eu acho que as dicas assim, fundamentais, gerais, seriam essas, para a gente passar para aquela pessoa que está buscando se inserir no mercado de trabalho ou começando. A partir daí, você vai só subindo, pode ter certeza. Com certeza, excelentes dicas, inclusive. E a gente fala muito aqui no canal sobre habilidades e competências. A advocacia exige muito da gente. Você até gravou um vídeo aqui para o nosso canal sobre como fazer reunião com o cliente. A gente tem vídeos falando sobre audiência, sobre sustentação oral, porque de fato são muitas as habilidades que se espera. Quais você considera as mais importantes? E o que você poderia dar de dica para ajudar quem está assistindo a desenvolver essas habilidades? As habilidades mais importantes que eu considero para um advogado é essa habilidade de se expressar. Não só pela fala, mas também pela escrita. A sua escrita, ela tem que ser simples, ela tem que ser entendível. Não estou falando que você não pode usar brocardos, né, ou termos técnicos, mas o ideal é que você consiga se expressar, fazer um texto bacana, um texto que você consiga, que uma pessoa assim, que não necessariamente talvez seja da área, consiga entender. A depender, lógico, tem estratégias e estratégias, às vezes é necessário que você coloque uma pompa a mais na petição, isso você vai aprendendo com o tempo. Mas eu acho que a maior habilidade do advogado hoje é de se expressar bem, seja falando, seja na escrita. Então, a dica que eu dou é que você busque reconhecer quais são as suas deficiências. Porque, como você colocou, exige muito. Né? Tem N coisas que a gente pode fazer. Né? Por óbvio, a gente vai se especializar em uma delas, ou uma matéria, ou uma questão, ou às vezes a pessoa ela é especialista em sustentação oral. Né? Às vezes um colega de escritório, ele faz todas as petições, mas na hora da sustentação ele dá uma travada, ou ele não consegue. Então o outro colega que é mais certeiro, às vezes ele faz sustentação. Então a minha dica é você reconhecer quais dessas habilidades você precisa trabalhar melhor. Você nunca vai ser 100% em tudo, mas você tem que buscar ser cada dia melhor, com base no que você era. Você tem que fazer aquela comparação com você mesmo. Você não vai virar um melhor advogado da melhor sustentação oral do dia para a noite. Mas se você treinar várias vezes, ler livros a respeito disso, linguagem corporal,
sabe? Eu gosto de trazer dicas também, não só para advocacia, mas para todos os tipos de profissão. Então, leia livros, estude. Se você é um cara mais tímido, comece lendo livros, comece se expressando melhor. Se você, às vezes, tem uma dificuldade em uma matéria específica que você tem que saber, por exemplo, é quase universal, vamos dizer assim, é quase certeiro que o advogado ele tem que conhecer o mínimo de processo civil. Por mais que ele venha mexer com outras áreas, eu não estou reduzindo aqui a atuação jurídica a processo civil, mas é uma matéria que basicamente todo advogado, se não mexeu, vai mexer. É fundamental. É fundamental. Então, se você às vezes tem uma dificuldade com isso, vá atrás, faça cursos, siga. Às vezes, às vezes a gente perde tanto tempo, às vezes, em rede social, para você estar ali o tempo todo se renovando. Isso é muito importante também. Você nunca vai ser, por mais que você já tenha 20 anos de experiência, você nunca vai saber tudo. A nossa profissão, além dela exigir várias habilidades, ela exige uma constante atualização. Então a gente nunca pode se acomodar, a gente sempre tem que estar estudando. Bom, você trouxe dicas importantíssimas e falou muito de sustentação oral. É um tema, inclusive, que a gente adora aqui no canal, é um tema muito importante, fundamental da advocacia, e eu já tive, inclusive, a alegria de acompanhá-la na tribuna no Tribunal de Contas da União, no TCU. É então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco das dicas que você sabe que essa, inclusive, aí foi a minha primeira. Começou muito bem. Que bom, que bom. Buscando usar essas dicas, né? Não posso só falar, tenho que usar as minhas dicas também. Com certeza. O que você compartilha para o pessoal aí? A minha dica, as minhas dicas principais de sustentação oral, primeiro é você fazer uma seleção do que é relevante ser falado. Por mais que às vezes o processo ele tenha N questões, às vezes ele pode ser muito complexo, você tem que selecionar porque você tem um tempo limitado. Então você tem que selecionar essas coisas mais importantes e pontuar. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é um bicho de 7 cabeças. Na hora dá um nervoso, você fica meio, nossa, eu tô aqui na frente de um ministro, eu tô aqui na frente de um desembargador, e agora? São pessoas como você, que também um dia começaram na carreira como você. Então, abstraia. Né? Lógico, você tem que ter a deferência, uma autoridade, chamar a excelência, se acostumar com isso, treine antes várias vezes, se cumprimente todos, mas você não tem por que ficar tão nervoso. São pessoas que estão do outro lado também. Estão lá para te ouvir. Então você vai falar o que você preparou. Né? Prepare uma colinha. Às vezes a gente fica nervoso, gagueja, esquece alguma coisa, dá uma olhadinha. Né? Se você tem muito pavor assim, de falar em público, olha para um ponto fixo. Ou para um julgador que você tem às vezes mais afinidade, você já conhece, que você percebe que ele está prestando atenção no que você está falando, fala olhando para ele. No começo, o ideal depois é que você fale, gesticule, olhe para todos. Mas se você está ali às vezes nas primeiras, foca ali, às vezes foca no ponto acima do presidente, para parecer que você está olhando para todo mundo. E fale com base num roteiro, determine os principais pontos e cronometre seu tempo. Eu acho que essas são as principais dicas. Sempre a gente vai melhorando conforme a gente vai fazendo sustentação, conforme a gente vai pegando casos novos. É uma habilidade assim contínua, mas é importante você sintetizar. Você sintetizar os pontos importantes, levar e finalizar. Não é muito tempo. Acho que a maioria dos tribunais é 10 minutos. Às vezes dobra o tempo, a depender da quantidade de patronos. Mas a minha dica é essa, é se preparar e treinar. Treine em casa, treine no chuveiro, treine no espelho, chama a família. Vou fazer uma sustentação oral amanhã, você senta aqui que eu vou treinar com vocês. E aí, isso é uma coisa interessante. Eu fazia muito isso, eu pedia, fazia isso muito com a minha família. Eu pedia para minha família sentar na sala e eu ficava falando. E, eventualmente, tocava um telefone, ou alguém levantava e ia pegar uma água, ou algum familiar estava meio tipo, não estou entendendo nada, né? Ficava disperso. É um treinamento. Às vezes fazia barulho na mesa,
É um treinamento, você não pode perder o fio da meada, porque por mais que tenha um silêncio, tem uma solenidade, às vezes às vezes algum chefe de gabinete vai levantar, né, ou alguém da sessão vai lá falar, então você tem que estar preparado para isso. Então você treinando isso em casa, você vai conseguir estar pronto para esse tipo de interrupção, vamos colocar dessa forma, sem perder o fio da meada. Eu acho que essa é uma dica muito boa. É muito bom, são dicas bem práticas, com certeza vão ajudar quem está nos acompanhando. Para a gente finalizar, já que estamos pensando agora em 2022, naturalmente tem colegas que em 2021 ainda não se encontraram na advocacia, ou já estão em busca de emprego e ainda não conseguiram. Que dicas você dá, até mesmo do ponto de vista emocional, da perseverança, para que eles sigam nessa luta e tenham um 2022 diferente e consigam alcançar o que desejam na advocacia? Olha, 2020 e 2021 foram anos muito complicados. Demais. Nós tivemos aí uma crise humanitária, sanitária, global, e isso pode ter interferido também bastante, né, no sonho das pessoas, dos futuros advogados, de conquistar os seus interesses profissionais. Mas está tudo bem. 2022 está vindo aí, nós temos um ano inteiro pela frente. E a minha dica para você é para você não desistir. Trabalhe nesse tipo de liste, pega um papel. Eu gosto muito de pegar papel e liste as suas principais características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e trabalhe em cima deles. Por exemplo, poxa, eu queria muito emprego. O que você vai fazer? Você vai montar um currículo bacana, vai caprichar numa foto com a roupa bacana, vai mandar para as empresas, eventualmente entrega pessoalmente, isso é muito bom, você pode entregar pessoalmente seu currículo, você pode continuar se atualizando, isso é muito importante, porque às vezes, vamos supor, a pessoa formou, mas ficou nesse limbo aí de pandemia, enfim, não deu para... Tudo bem, pode acontecer, não estudou, não deu, às vezes, poxa, eu até queria, mas não gostei do online, queria uma coisa presencial. Faça algum curso de especialização, estude matérias, vá a palestras. Isso é muito importante, porque aí você também incrementa o seu currículo e você vai montando o profissional, você vai moldando o profissional que você é. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir uma boa oportunidade de emprego na advocacia. Magnífico. E eu acrescento como uma dica final o networking. Com certeza. Muitos advogados ficam, às vezes, reclusos no seu espaço, na sua casa, deixam de conhecer colegas, deixam de formar parcerias, de fazer parte das comissões da OAB. Então, há muitas oportunidades a partir desse relacionamento, né? Com certeza. Esse é um, inclusive, dos soft skills, né? Com certeza. Que é você conhecer pessoas, tá dentro daquela linha, converse com pessoas. Ah, mas eu sou tímido. Vá a um lançamento de um livro, vá a uma comissão da OAB, algumas subseções têm programas, né, de escritórios de coworking. Vá lá, abra a boca, conheça pessoas. Com certeza isso também ajuda muito. Eu acho muito importante, sim. Ajuda demais. Com certeza. Isadora, foi um prazer mais uma vez tê-la aqui no canal. Sua contribuição já é muito grande e vou convidá-la novamente para que esteja conosco. Com certeza, estarei aqui. Prazer é todo meu. Valeu. Até a próxima, pessoal.